Então, tendo tudo isso em mente, vamos começar com os princípios de Gestalt, são princípios, da são princípios que vão guiar como a gente percebe os gráficos de forma inconsciente, são princípios da psicologia e que são bem interessantes quando aplicados na visualização. O primeiro princípio que a gente vai ver é o da proximidade. De forma bem simples, a gente tende a identificar elementos próximos como pertencendo ao mesmo grupo. Então, por exemplo, se eu mostro esses pontos para você, a gente tende a achar que eles pertencem ao mesmo grupo, mas a partir do momento que eu coloco um espaço entre eles, a gente tende a achar que aqui temos um grupo e aqui temos um segundo grupo. E por que que isso é importante? É importante porque na hora que a gente for desenhar as nossas visualizações, se a gente colocar 2 visualizações próximas uma da outra, a gente tem a tendência a achar que elas estão relacionadas. E isso também ajuda a guiar o usuário, qual o sentido que ele deve analisar as visualizações, qual o sentido que o olhar dele deve fazer. O segundo princípio é o princípio da similaridade. A gente tende a perceber elementos que tenham o mesmo formato, a mesma cor, o mesmo tamanho ou a mesma orientação como pertencentes ao mesmo grupo. Então é um princípio bem interessante, porque, por exemplo, aqui, quando eu mostro essas imagens para vocês, a gente claramente vê que são colunas. A primeira coisa que a gente vê é que existem colunas. A partir do momento que eu viro essa imagem e mudo aqui as cores, a gente tende a ver linhas. Isso só por causa das cores das bolinhas. Então, o princípio da similaridade é muito importante no momento em que a gente tem diferentes categorias, porque a gente vai assimilar que pontos, semelhantes vão ser de uma mesma categoria. E também quando a gente tem 2 visualizações, como por exemplo nesse caso, a gente tende a achar que os pontos azuis da primeira visualização se relacionam aos pontos azuis da segunda visualização e assim por diante. Então, é muito importante essa questão da similaridade quando a gente tem mais de uma visualização. O terceiro é o princípio do fechamento. A gente tem a tendência de completar ou preencher os espaços de imagens e formatos para formar um inteiro. Então, mesmo que essas imagens estejam com pedaços em branco, a nossa mente já identifica que é um círculo, já identifica que é um retângulo. E esse princípio tem muita relação com o princípio da continuidade, que é a nossa tendência a, quando vemos uma linha, uma curva, alguma sequência, de completar essa sequência. Então, por exemplo, se a gente vê esse gráfico, vê essa linha pela metade ali, imediatamente a gente já imagina que essa linha seria completa por mais um segmento de linha aqui, o que não necessariamente aconteceria. O quinto princípio é o da envoltura. A gente tende a perceber objetos, como pertencentes ao mesmo grupo a partir do momento que eles são envolvidos por um elemento físico. Então aqui temos o grupo das bolinhas novamente. Quando eu faço isso, a gente já tende a achar que esse é um grupo especial de bolinhas, um grupo diferenciado, e isso pode ser bem interessante na nossa visualização, se a gente quiser demarcar algum grupo diferente aqui, não sei se vai dar muito bem para ver, mas aqui está um vermelho demarcando um grupo de colunas, então seria uma forma de identificar algum grupo que eu gostaria de chamar atenção como pertencentes a uma mesma relação. Por fim, temos aqui o princípio da conexão. A ideia é que a gente tende a achar que elementos conectados por meio de cores ou por linhas ou qualquer outra forma são da mesma unidade, do mesmo grupo e estão vinculados um ao outro. Então aqui o exemplo das bolinhas novamente, a gente tende a achar que essas 9 bolinhas são pertencentes ao mesmo grupo. E é bem importante, então, por exemplo, num gráfico como esse, que a gente já imediatamente percebe que, como esses 2 pontos estão ligados, eles se relacionam entre si, são do mesmo grupo. Como esses 2 pontos estão ligados, eles são do mesmo grupo, são da mesma relação. Outro conceito muito importante, muito utilizado, são os elementos de pré-atenção. É um conceito bem simples, mas que faz toda a diferença na nossa visualização. Os elementos de pré-atenção,
eles sinalizam o que que a gente quer que a audiência olhe, antes mesmo que ela perceba que está olhando para isso. Então a gente vai chamar atenção para um ponto, para alguma questão, alguma área do gráfico ou da visualização de uma forma geral, e a audiência vai perceber isso inconscientemente, porque ela demora menos de 500 milissegundos para processar esse elemento. E ele pode ser feito, por exemplo, com o uso de cores. Não sei se vocês já perceberam, eu tenho utilizado aqui nos títulos dos meus slides, utilizei aqui no 500. Então, essa cor diferente chama a sua atenção e você olha diretamente para ela. Além da cor, a gente tem a posição espacial, então, se nós temos várias linhas retas, de repente tem uma linha inclinada, nosso olho vai chama diretamente a atenção para essa linha diferente. O movimento, que é realmente algum tipo de animação, algum movimento que é feito, e o formato, que pode ser orientação, tamanho, a forma, a curvatura, espessura, enfim, aqui eu trago, um exemplo, por exemplo, da orientação, aqui a linha torta que eu tinha falado, um formato diferente, um comprimento, uma grossura um pouco mais maior, enfim, são dicas que você pode dar para sua audiência para que ela olhe para alguma coisa que você quer chamar atenção de forma mais rápida e inconsciente.